Hoje eu vou abrir meu coração só pra te sentir. Hoje eu vou cantar uma canção só pra te sentir. Me preparei, me arrependi, me lancei no pó, me humilhei, perdoa-me, preciso te adorar. Essa canção é pra trazer teu coração bem junto a mim, poder sentir a tua mão e te abraçar, sentir o teu perfume exalar de novo, teu cheiro exalar de novo em mim, em mim, em mim. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo do que pensei, servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres ser. Abro o meu coração, eu abro o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo do que eu pensei, servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para
Glória a Deus. Que o Senhor possa nos encher nessa noite, mas nos encher tanto ao ponto de nós transbordarmos. Esse é o desejo do nosso coração. Mandar um beijo a todos aqueles que estão conosco, abraço. Dar um beijão para a Karina, que está aí com a gente. Para a pastora Dorcas, para minha tia Bizinha, lá em São Paulo. Lourdes Gonçalves, lá de Lisboa, está com a gente. Meu professor querido, Pedro Guimarães. Isilda está conosco também. Ana Barbosa, um beijão. Paulo Roberto, Sueli está conosco também. E mandar um beijão para quem estiver aí conosco através das salas de vídeo. Tá bom? Gente, precisamos muito orar. As notícias vão chegando. Parece que aquilo que nos rondou, que parecia estar abrandando, está se agravando. Mas não é o momento da gente manifestar o pânico, mas sim pedir ao Senhor que acrescente fé ao nosso coração. É o momento da gente exercitar a nossa fé. Nada melhor do que a gente fazer isso juntos hoje aqui, orando, clamando ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti apresentando o nosso coração. Tu sabes o quanto estamos feridos, sentidos com toda essa situação. Mas não queremos permanecer assim, Senhor, queremos depositar nossa fé e confiança no Senhor. Suplicamos a Ti que o Senhor possa nos fortalecer. Que a fé dos meus irmãos não venha se desfalecer, mas que possamos ser fortalecidos pelo Senhor. Pai, acrescenta por intermédio da Tua palavra aquilo que precisamos, a porção que necessitamos. Ó Pai, que o Senhor sustente a nossa fé, a nossa vida com o Senhor. Que nesse momento de dificuldade, de luta, de guerra, Senhor, de combate, que possamos nos aproximar ainda mais do Senhor. Nos ajuda, Pai, não nos deixa sozinhos, não nos deixa atemorizados, mas que ao escutarmos a Tua voz, possamos ter certeza ao nível do nosso coração que não há o que temer, porque maior é aquele que está em nós, conosco, do que aquele que está no mundo. Ó Pai, que cada um de nós possa viver experiências com o Senhor, nesse momento de tanta dificuldade, que possamos viver experiências que sejam agregadas à nossa história com o Senhor, de maneira que possamos testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer. Eu te peço, ó Pai, entra em cada lar aqui representado, que não falte o pão, que não falte o amor, que não falte a porção generosa do Teu Espírito Santo, que muda qualquer quadro, Pai. Que o Teu Espírito traga consolo sobre aqueles que sofrem, que o Teu Espírito traga entendimento, ó Pai, que toda discórdia seja quebrada, dando lugar ao amor, que haja um banquete de amor nos nossos lares, Pai. Alegra o nosso coração. Faz, Senhor, a Tua obra em nós. Trata de cada um de nós para que sejamos curados das nossas enfermidades e feridas emocionais. Nos ajuda, Senhor, não nos deixa sem termos a Tua porção sobre nós, Pai. Para quem nós iremos? Nós vamos até o Senhor, nós vamos até o Teu altar e nos prostramos diante do Senhor para que o Senhor nos erga, nos levante, fortaleça nossos passos para que a nossa caminhada seja firme na rocha que é o Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, a gente tem hoje uma mensagem, eu queria dar um título para essa mensagem de boca e coração. E eu quero ler com você um verso apenas, é o Salmo 19, no seu verso 14, que diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha
e meu resgatador. Queria fazer do tempo que a gente tem aqui hoje para pregar a palavra do Senhor um tempo de busca em que eu tenho como propósito fazer um apelo a você, que a gente se envolva mais com o Senhor, busque mais a presença de Deus e ore mais. Diante das situações que nós temos enfrentado, nós não podemos ter outra atitude do que buscarmos mais, nos aproximarmos mais do Senhor. Eu estou fazendo um convite para você. Eu talvez não tenha algo novo para te dizer que você diga assim, eu nunca ouvi isso. Talvez eu venha trazer à tua memória aquilo que você já sabe. Mas diante do desafio que tem sido viver em meio às dificuldades que nós estamos enfrentando, nós precisamos ter uma resposta muito objetiva no sentido de buscarmos mais o Senhor. Eu não sei se o que está faltando para a gente é mais conhecimento, eu não sei se o que está faltando para a gente é mais conhecimento de alguma coisa que a gente ainda não saiba. Talvez seja o momento da gente colocar em prática aquilo que a gente buscou e recebeu durante tanto tempo. A gente frequenta a igreja, a gente está no templo, está no culto, nas atividades religiosas do lugar onde a gente congrega. Tudo bem, esse é faz parte, porém, tudo que fazemos dentro de um espaço religioso é treino. A vida real acontece fora das portas de um templo, e aí é justamente o tempo em que a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente recebeu, aquilo que nos foi ensinado. O cristão fala muito de fé, o cristão fala muito de confiança em Deus, não é? A gente está sempre badalando alguns conceitos e termos que só têm razão de ser quando a gente os pratica na nossa vida, e é o tempo. É o tempo, estamos sendo postos à prova para validarmos as palavras que a gente diz crer, que estão no vocabulário do cristão. A gente fala glória a Deus, a gente fala aleluia, a gente fala sobre a paz de Jesus, a gente fala sobre o céu, a gente fala sobre a presença de Deus, a gente fala sobre a força que Deus nos dá. É o momento, porque estamos sendo desafiados pelas circunstâncias. Bom, a primeira coisa que eu queria falar sobre o texto é fazendo a você a seguinte pergunta: o que é que a tua boca tem falado? A gente sabe que a nossa boca deve adorar a Deus, a gente sabe que da nossa boca precisam sair palavras que expressem aquilo que nós cremos, mas vamos fazer uma avaliação sincera, não é? Vamos fazer uma avaliação sincera. Será que a gente não tem liberado palavras que expressem muito mais o pavor, a perplexidade diante das situações do que propriamente a nossa fé? Eu vim para trazer a minha vida, passar a minha vida em revista. Eu quero me revistar. Sabe quando você passa no aeroporto ou para entrar numa agência bancária e você é revistado? Alguém olha para ver se você está ali com alguma coisa de metal, não é? Que indique a possibilidade de você estar com uma arma. Pois é, a gente tem que ser passado em revista. A palavra de Deus tem esse papel, esse propósito na nossa vida, e a gente precisa se perguntar com muita sinceridade, com muita profundidade, o que temos falado. Eu acho que é muito fácil falar da vida dos outros, é muito fácil a gente condenar as pessoas, é muito fácil a gente criticar as ideias de quem quer que seja. O difícil mesmo é a gente avaliar as nossas próprias palavras e perceber que talvez elas contradizem a nossa fé. Não dá para eu acreditar em Deus e ser uma pessoa agressiva, não dá para eu desejar a paz do Senhor quando eu entro no templo religioso, mas
não desejar essa paz no trato com as pessoas que talvez não tenham a mesma fé que nós temos, confessamos, professamos. Então, tudo isso é para nos fazer pensar sobre o que nós temos falado, se está batendo, se o que a gente fala tem a ver com o que a gente diz crer. E aí, a oração que o versículo contém é justamente no sentido de sabermos se o que a gente tem falado está agradando ao Senhor. Se você tomar em revista hoje, refletir acerca do seu dia, será que o que a tua boca disse agradou ao Senhor? Talvez o que a tua boca falou foi agradável aos ouvidos das pessoas, talvez fez sucesso na rede social, talvez fez você ser aceito no grupo, porém, a proposta que o cristão faz a si mesmo é usar a sua boca para agradar ao Senhor. Não pode ser diferente disso, então, o contrário também é verdadeiro, talvez a gente até desagrade com o que fala, porém, o nosso propósito é agradar ao Senhor, porque a gente não pode falar simplesmente o que as pessoas desejam ouvir, mas aquilo que possa agradar ao nosso Senhor, que tem a ver com aquilo que a gente acredita, não é? Então, isso é algo muito importante. Nós procuramos agradar ao Senhor porque Ele é duas coisas aqui que o texto diz. Ele é a nossa rocha e é o nosso resgatador. As tuas palavras têm sido firmes. As tuas palavras têm sido palavras que confessam o resgate que você recebeu. Se eu estou num buraco, se eu estou dentro de um buraco e alguém me resgata, a minha palavra primeira, o meu rompante, a minha resposta a esse resgate é uma resposta de gratidão. Obrigado por me tirar desse buraco, obrigado porque eu estava ali apavorado, obrigado pela ajuda que talvez eu nem merecia. Enfim, a vida do crente deve refletir esse resgate recebido. E a firmeza que nós passamos a ter, ela deve ser confirmada com as nossas palavras. Às vezes a gente mostra uma fragilidade tão grande com o que a gente fala que não parece que a gente está na rocha que é o Jesus. E eu, com isso que estou dizendo, não estou querendo condenar ninguém, eu me incluo nisso e é necessário que a gente se inclua mesmo. Porque se tem uma coisa que pode acontecer agora, se nós crermos, é que a palavra pode nos incentivar a fazer aquilo que nós não estamos fazendo. Eu não quero que as pessoas confirmem que estão fazendo. O meu desejo é que elas busquem fazer ainda mais e melhor. Então preciso perceber, identificar se minhas palavras têm sido firmes como a rocha na qual eu digo estar abrigado, que é o Senhor Jesus, e se a minha vida é uma resposta a esse resgate. Por que o cristão ele precisa ser solidário e ajudar as pessoas? Porque ele foi ajudado. Nós éramos pessoas condenadas à morte eterna por causa do nosso pecado, Jesus nos resgatou, e a nossa resposta a esse resgate é a adoração a Deus e, obviamente, a gente estende a mão em favor do outro, crendo que o Senhor estendeu as suas mãos em nosso favor. Segunda coisa que o texto diz, o texto fala sobre a boca, mas fala também sobre a meditação do coração. E aí a pergunta é, como é que está teu coração? Como é que está teu coração? A gente vai perdendo pessoas amigas, infelizmente, por causa da Covid. A gente fica sabendo de gente que a gente ama que está adoecida, que está talvez internada no hospital. A gente está vendo o país numa situação muito complicada. Não é? Há um caos instalado. Será que tudo isso não tem mexido com o nosso coração? Não é possível passar por tudo isso completamente indiferente, insensível, como se nada tivesse acontecendo. Então é preciso que a gente coloque o nosso coração diante do altar do Senhor e reflita como nós estamos. Precisamos dizer para o Senhor como nós estamos. E aí a proposta aqui, uma delas é que não haja contradição entre aquilo que eu falo e aquilo que eu sinto.
Às vezes o que eu falo contraria aquilo que eu sinto. Às vezes eu sinto de um jeito, mas falo de outro. Sabe, eu amo, mas eu não falo que eu amo porque eu não quero dar a outra pessoa a chance de talvez não responder à altura, então eu não falo que amo. Ou senão eu odeio, mas eu com palavras eu lisonjeio porque eu quero fazer a pessoa pensar que está tudo bem. Então eu sorrio para Rosana, mas por dentro eu tenho inveja dela, não é? Eu posso dizer que amo a tia Alissa, mas no meu coração eu posso ter indiferença, eu posso estar insensível à situação que ela porventura esteja enfrentando, não é? E há um problema nisso. A oração ela está mostrando a necessidade de haver um casamento entre boca e coração. A gente precisa falar, a gente precisa sentir e isso tudo precisa estar em sintonia. O resultado daquele que vive a contradição entre o que fala e sente é a ferida emocional, é a instabilidade, não é? É a angústia, é o medo, é a insegurança. E a gente não quer isso para nós. Para que sejamos pessoas fortes diante da vida, diante das situações propostas, é necessário, é imprescindível que haja um casamento, uma união muito firme, estável entre boca e coração. Eu tenho até um versículo aqui para te dar que mostra algo que deve ser tido para nós como um desafio, um propósito da gente buscar, que é o Salmo 45, no primeiro versículo, que diz assim: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Olha que coisa linda quando a tua boca narra a história que você tem com ele. Olha que coisa maravilhosa quando o teu coração ferve e a tua boca, ela transborda isso que está fervendo em você. Esse é o objetivo. Se você colocar bastante água, não é, para ferver, vai ter uma hora que aquilo vai começar a borbulhar, vai entrar em ebulição e aquilo vai começar a sair em forma de vapor. Tanto que se você deixar e esquecer, a água some porque ela vai se transformar em vapor. Olha que coisa maravilhosa quando aquilo que Deus faz dentro de você evapora como palavras boas que vão contar a experiência que você tem com Jesus. Assim deve ser a nossa fé no Senhor. Nosso coração precisa ser cheio da presença de Deus. Esse é o ponto. A Bíblia chega a falar lá em Lucas também, que a boca fala do que o coração está cheio. Então há um segredo, há um ponto de partida aí para a gente, que é enchermos o coração. E eu venho fazer um apelo aqui a você que está escutando essa mensagem. Vamos encher, gente, vamos encher nosso coração com a presença de Deus, porque senão a gente só vai falar de problema, a gente só vai falar de enfermidade, de luta, e que está tudo difícil, que está tudo complicado. Eu não estou mentindo, as famílias estão brigando dentro dos seus lares. O número de divórcios, infelizmente, está aumentando. A discórdia está instalada, muita gente procurando informações jurídicas para se divorciarem porque não estão suportando viverem juntas. Para todo lado eu ouço que tem gente batendo mal por causa do confinamento, a que estamos sendo obrigados a vivenciar. Não é? O isolamento, como está fazendo mal não encontrar as pessoas. Olha, a gente encontra as pessoas. Eu moro num lugar muito afastado, então eu não encontro as pessoas, não é? E quando eu preciso ir a Niterói, como foi o caso esse final de semana, que por causa das eleições vamos votar, é triste, a gente passa pelas pessoas e por causa da máscara as pessoas nem nos reconhecem, é difícil. E quando a gente encontra a pessoa, a gente quer abraçar, mas não pode abraçar e fica uma situação tão complicada. Não há outro caminho para nós senão fazer o que a Isilda está fazendo nesse momento, que é pedir ao Senhor: enche-me de ti, Senhor. Se nós não formos cheios do Senhor, não vamos suportar. Porém, quando entendemos que precisamos estar cheios do Senhor e nos aplicarmos essa busca, podemos
Descansar que nossas palavras vão confessar essa confiança que está instalada dentro da gente. O que nos firma é nós termos nossas palavras em Jesus. O que ele te prometeu? O que a Bíblia diz? O que a palavra do Senhor tem para aqueles que creem? E a nossa boca precisa se confessar e o nosso coração precisa se encher. Nossa boca precisa confessar, nosso coração precisa se encher. Esses dois movimentos, eles têm que acontecer juntos, não pode haver contradição. A minha boca precisa falar aquilo que vai no meu coração. Meu coração precisa se encher do Senhor. E a partir do momento que nosso coração estiver cheio do Senhor, a nossa boca vai liberar palavras que confessam isso, e isso vai ser bom. É importante que a gente possa fazer isso na vida do outro. Eu chego para o Paulo e Paulo, você é um servo do Senhor, Paulo. O Senhor tem bênçãos para a tua vida, o Senhor está guardando a tua casa. E aí o Paulo ora por mim, eu digo, Beatriz, Deus vai realizar aquilo que prometeu que vai fazer. Isilda, Deus é com teu filho, não é? Deus está com o Anderson. Lissa, tia Lissa, Deus está com a Patrícia lá na Itália, Deus está com o Luciano lá no Espírito Santo, e a gente vai falando coisas boas, porque estamos fervendo pela presença de Deus, e isso vai contagiando as pessoas. Você precisa se deixar tocar e inspirar por palavras boas, por algo que te inspire e encha teu coração, assim como você precisa encher o coração de outros, inspirar outras pessoas. E eu quero terminar essa mensagem dizendo que, diante das nossas contradições, é óbvio que eu não sou perfeito no que falo nem no que sinto. Então, diante da identificação das minhas imperfeições, eu preciso crer que Jesus é o meu libertador. Se Jesus é o meu resgatador, como o texto diz, na versão que li, nessa noite do Salmo 19, no verso 14, eu preciso crer que ele resgata. E ele resgata o quê? Trazendo libertação, ele resgata salvando, ele resgata curando nossas emoções. Hoje é dia da gente se jogar no altar do Senhor e confessarmos as nossas contradições. Dizermos para o Senhor, Senhor, falei, não deveria ter falado o que falei. Senhor, senti-me, estou me sentindo de uma determinada forma, mas não gostaria de estar me sentindo assim, e nós cremos que esse resgatador vai nos colocar numa posição de podermos dizer, como o salmista, o meu coração ferve com palavras boas. Não se obrigue a ferver ao nível do coração com palavras boas. Creia que se isso não está acontecendo, podemos orar, podemos falar com o Senhor. Vamos falar com o Senhor? Vamos orar? Pai, quão grandes são as nossas contradições por vezes, falamos coisas que não gostaríamos de falar, sentimos-nos de maneiras que não gostaríamos de nos sentir, mas cremos que o Senhor é a nossa rocha e pode nos firmar na sua presença. Cremos que o Senhor é o nosso resgatador e pode nos libertar, nos curar. Cura nosso coração ferido, Pai, em nome de Jesus, que possamos ter um coração sarado que transborde a Tua presença com palavras que confessam o nome do Senhor. Que possamos animar uns aos outros, a fé, a confiança, ao descanso e a paz que o Senhor concede aos que creem, uma paz que excede todo o nosso entendimento. Ó Pai, que o terror não se instale, não encontre espaço dentro de nós, que nós não sejamos fruto do descontrole, da desconfiança, da angústia, da tristeza, do desânimo, mas que possamos exalar fé, que possamos transmitir esperança, que possamos com o nosso semblante alegre transmitirmos a alegria do Senhor, que, segundo a Tua palavra, é a nossa força. Quebra, Senhor, toda contradição em nós, que possamos falar o que estamos sentindo e que possamos ferver o coração com palavras boas, que a meditação do nosso coração
ela transborde em palavras que liberem o teu poder sobre nossas vidas e sobre a vida de outras pessoas. Ó Pai, nos conduz num caminho em que possamos procurar ouvir pessoas que tragam esse fortalecimento, assim como queremos ser homens e mulheres, discípulos de Jesus, que vão fortalecer a outras pessoas. Sê conosco, Pai, sê com a tua igreja, sê com cada um de nós. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, que a gente possa viver essa experiência conforme pregamos nessa noite. Agradeço muito a participação de vocês e dizer que cada um de vocês são pessoas que enchem meu coração, o coração da minha família de alegria, e a minha boca tem que confessar o bem que vocês nos fazem. Deixa eu dizer algo para você, amanhã a gente começa dando continuidade às 7 horas da manhã aos estudos evangelhos, direcionando o nosso dia, uma pequena devocional de 15 a 20 minutos, e amanhã nós vamos começar a falar sobre o Evangelho de Jesus segundo Marcos. Quero te fazer um convite também, se você tiver um motivo de oração, você pode colocar nos comentários aí. Amanhã a gente tem live de oração às 11 horas da noite no Instagram. Então você pode dizer qual é o seu motivo de oração. Se você já disse, não tem problema, já está na lista, nós vamos estar orando amanhã. Nós vamos estar orando amanhã pela tua vida, tá bom? E outra coisa, outra notícia, né? A gente não para, está sempre fazendo alguma coisa, graças a Deus, Deus está acrescentando essa oportunidade da gente começar no domingo. Como a gente já tem uma live às 9 horas da manhã, nós vamos fazer uma espécie de escola dominical. Nós vamos começar a estudar o livro de Atos e o propósito é que a gente se desafie a conhecer a igreja primitiva e se inspirar no modelo bíblico de igreja para sermos igreja, tá? Então você que gosta, tem gente que gosta de no domingo pela manhã estudar a palavra, vai ser a nossa oportunidade. A gente já tem esse horário para uma live, nós vamos aplicar com esse propósito agora. Tá bom, gente? Se essa mensagem te edificou, tocou teu coração, passa para frente, compartilha, comenta, só de você comentar, né? Amém. Pronto, você já está ajudando porque isso impulsiona a publicação. Tá bom? Deus abençoe todos vocês.